Olá, sou o chefe Salvador, especialista em culinária mediterrânea há mais de 30 anos e também eu preparo pessoas comuns a se transformar em personal chef em até 12 semanas. E hoje nós estamos aqui para conversar sobre uns assuntos muito interessantes, que é uma coisa que todo mundo um dia encontra quando entra num ramo novo, né? Que pode ser gastronomia ou outras coisas, né? Que são aquelas dificuldades que se encontram no caminho da profissão, né? Como nós estamos falando de culinária, então nós iremos falar sobre isso. E como nós falamos de culinária mediterrânea, iremos falar sobre isso mais ainda. É um assunto bem interessante, né? Que desenvolve-se, digamos, com uma certa facilidade, mas que também, muitas vezes, a gente encontra medos, coisa que a gente não consegue administrar de imediato. E que depois, na verdade, a gente tira de letra. Porque é a coisa mais fácil do mundo. Afinal, dificuldade foi criada para ser vencida. Obstáculos foram criados para ser derrubados. Então, as coisas, digamos assim, facilitam muito. Mas assim, ó, como é que se alcançam as oportunidades que são nós oferecidas? Tá? Primeiro, o que é que acontece? Quando a gente entra no mundo da gastronomia, o que a gente faz? A gente começa a acreditar no que a gente quer, né? O que é acreditar no que a gente quer? É fazer as coisas acontecer. Mas não é fazer acontecer teoricamente, é nada. As coisas têm que ser feitas acontecer, precisa fazer acontecer elas a nível prático, né? Então a gente aprende, tem muita gente autodidata. Hoje em dia o mundo da autodidata é um pouco dificultoso. Digamos que as pessoas têm que mais se desenrolar hoje, tendo um conteúdo, tendo uma guia, tendo alguém que lhe ensine, alguém que faça com que você acelere os tempos e, principalmente, vai para o caminho reto na hora certa. Então, as oportunidades, quando surgem, a gente tem que aceitá-las, pegá-las, se abraçar nelas, se agarrar nelas e ir de vento em pouco. Outro dia eu recebi um post de uma pessoa, cara, que é muito interessante. Ela falava assim: amanhã é demais. O amanhã é atrasado. Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. E tudo assim por diante, né? Digamos assim, o que acontece? Existe oportunidade. Temos oportunidade na hora dessa pandemia, temos oportunidade na hora de se renovar, temos oportunidade na hora de encontrar um curso, cara, super completo que ele pode fornecer, digamos assim, caminhos novos. Pode lhe abrir um caminho imenso, um futuro eterno. Você pode ganhar dinheiro de verdade e você nem imagina isso. Mas você começa a se prender às dificuldades mais ridículas, às vezes, né? Ah, como é que eu vou fazer aprender se o meu fogão é pequeno? Ah, como é que eu vou fazer aprender se eu não tenho equipamento? Ah, como é que eu vou fazer aprender se eu não sei nada? Ah, como é isso? Ah, como é aquilo? Se a gente deixa o não sei o que mais, a gente faz o quê? Faz com que as coisas se facilitem. A gente tem que transformar isso em algo mais fácil, mais prático, mais simples, mais ao nosso alcance. Eu sou muito fã disso, né? Eu adoro dificuldade. Eu passei um bocado, 30 anos cozinhando, pense a quantidade de dificuldade que eu já encontrei. 30 anos atrás, numa praia onde não se encontrava assim, água era uma dificuldade, faltava volta e meia, luz, faltava volta e meia, equipamentos modernos era uma lenda conseguir tê-los porque queimavam. Ou seja, a gente enfrentava dificuldade de verdade. A gente não tinha internet, a gente tinha um telefone capenga fixo, porque não existia nem celular. Ou seja, hoje nós somos muito privilegiados. As pessoas nem imaginam o que se passava 30 anos atrás dentro de uma cozinha. Era um inferno. Era um verdadeiro inferno. Porque a gente não conseguia administrar as coisas. Tudo era fora do nosso alcance. Nada, a gente não podia alcançar nada. E mesmo assim, a gente está onde eu estou, onde estou hoje, e todo mundo está onde, graças à coragem em encarar as coisas de uma forma coerente e correta. Acontece o quê? Existem dúvidas, né? O que são as dúvidas que a gente tem? Quando a gente começa a entrar no mundo da gastronomia,
da culinária. E aí a gente faz o quê? Pronto, eu vou atrás desse chefe. O que é que faz? Você entra num mundo novo. Aí você encara, pronto, a culinária mediterrânea. Você já mexe com isso. Você gosta, você acha que tem aptidão a isso, você acha que tem habilidades para fazer as coisas acontecer. O que você vai fazer? Você vai encarar a bronca, né? Você baixa a cabeça e começa. E vai de vento em popa. Aí começa, frequenta o curso, aí você vê que, seguindo o passo a passo do seu chefe, tudo se facilita consideravelmente. Fica fácil, fica simples. Porque aí eu, com 30 anos de experiência, repasso para vocês todos os truques, macetes, atalhos e coisas do gênero, e aí vocês conseguem chegar onde vocês querem. Aí, de um momento para outro, vocês têm que se profissionalizar nisso. Em que sentido? Vocês já estão se profissionalizando, aprendendo comigo. Mas vocês têm que começar a caminhar com as próprias pernas. E aí entram as dúvidas, entram os medos, entram aquelas dificuldades morais e psicológicas que, na verdade, a gente nem pensa que existem. E aí você faz o quê? Muitas vezes você fica com medo. Aí você, em vez de testar, treinar, fazer aqueles pratos que você acha que são meio difíceis, você faz o quê? Você começa a voltar a cozinhar o que você cozinhava antes. Você começa a fazer aquelas coisas que você queria evitar de fazer. Você retorna, regride, digamos assim. Você retorna à mesmice anterior. Aí você pensa assim, mas eu comprei um curso, o cara ensina bem, eu estou com 120 receitas maravilhosas, e por que eu não estou levando elas adiante? Dificuldade, medo, dúvidas, dúvida de sucesso. Aí você fica pensando assim, mas eu vendo aquele beabá e continuo vendendo beabá, mas eu tenho a experiência, quem sabe um dia eu inovo o meu cardápio. Eu sou da teoria que isso é um passo para trás gigante. A gente precisa pensar no quê? Pensar que a gente tem que encarar um bocado de coisas, cara, com assim, alegria e facilidade. Um dia você erra, outro dia você erra, o terceiro dia você erra menos, o quarto você não erra mais nada. Aí você começa a pensar assim, mas aquilo eu vendia 15 pratos, 20, 30, 40 pratos de delivery. Desse daqui eu só vendo 12. Mas se você vai ver o custo-benefício, você vende mais caro, você vende com mais facilidade, você tem uma abrangência maior de público, você abre um público novo, quando você vê, você está ganhando mais dinheiro. Proporcionalmente, você ganha mais dinheiro. Então, aí entra a jogada do vencer as dúvidas. Aí entra a jogada de vencer os medos. Aí entra a jogada de vencer as dificuldades. A gente tem que pensar que tudo que a gente aprende não é fácil. Não é fácil. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu sou um ótimo cozinheiro. Sou ótimo no que eu faço. Mas eu, quando tenho que encarar uma farinha, uma água para fazer um pão, eu fico com medo que tudo não dê certo. Porque não é uma coisa do meu dia a dia, não é uma coisa que faço habitualmente. Então, não é uma coisa que me deixa confortável em preparar e, eventualmente, errar. Se geram dúvidas. Como é que eu venço as dúvidas? Fazendo elas acontecer. Por quê? Se eu não sei mexer, se eu faço coisa mirabolante, eu não sei mexer com água e farinha, não sei mexer com um fermento, é só fazer as coisas, é só treinar, é só criar, gerar experiência suficiente para você poder fazer isso acontecer com facilidade, não é? Então, quando você, por exemplo, assim, eu hoje tive uma aluna, ela apresentou um prato, e esse prato, ele estava com... a textura não estava como deveria ser. Eu entrei no privado com ela, fui conversar com ela, expliquei que quando a gente trabalha com molhos já prontos, a gente pode encontrar uma dificuldade na finalização da textura versus o ponto da comida que a gente prepara. A prática faz com que você perca esse problema, que você perca esse medo, que você vença essa dificuldade. Mas se você não tem alguém que lhe dá um toque, você provavelmente não vai conseguir ir para frente. Se você tem humildade para entender isso e você conseguir levá-lo junto, pronto, você vai resolver o problema em um segundo. É muito simples isso. É muito, muito simples mesmo. A gente tem que ter
a capacidade de admitir, às vezes, que a gente não está fazendo do jeito que a gente deveria. Não é? Isso é muito fácil. Orgulho, muitas vezes, a gente tem que botar de volta no bolso. Eu já disse muitas vezes para todos os meus cozinheiros que se achavam foda e que eram foda no mundo deles, na cozinha deles. Quando entram para o mundo novo, eu dizia assim, ó, aprenda e admita que o que eu lhe ensino é mais simples, mais prático e que gera mais resultados. No início, a pessoa fica um pouco duvidosa, mas depois, quando ela se dá conta do que está acontecendo, faz acontecer. E faz acontecer de verdade. Verdade mesmo. Então, o que acontece? Se você para pensar, a cozinha é uma arte, mas não é só isso, não. Cozinha é um estilo de vida. Quando uma pessoa quer entrar no mundo da gastronomia, ela está entrando numa visão diferente de fazer as coisas acontecer. Por que eu falo isso? Cozinhar é fácil, aparentemente. Se você tem um guia que lhe ensina direitinho como fazer as coisas acontecer, é bem mais fácil. Por isso que eu sempre digo, se fie em alguém, adquira, compre, invista, faça a coisa acontecer. Invista em você, porque se você investe em você, você consegue chegar a um lugar muito bom. Né? Você chega numa zona de conforto profissional ótima, ótima mesmo. Isso gera coisas inacreditáveis. Inacreditável. Quando você segue o passo a passo de uma coisa, você chega longe. Eu canso. Todos os meus lives falam que eu subo montanha a vida inteira. 40 anos que subo montanhas. E eu subo as montanhas passo a passo. E cada vez que eu chego ao topo da montanha que eu escalei, tenho que me lembrar que a descida é mais difícil que a subida. Então você enfrenta mais dificuldade ainda, porque você está cansado, você está exausto, não cansado, mas você está também emocionado pelo sucesso alcançado. E aí você depois tem que administrar todas essas emoções para retornar. Quando a gente aprende a cozinhar, quando a gente começa a vender, e aí quando a gente começa a vender, começa a faturar, aí a gente começa a se vislumbrar. E aí a pessoa pensa, pronto, se eu sei fazer 10, posso fazer 100. Siga o passo a passo. Se você fez 10, faça 15. Se você fez 15, faça 20. O pulo do gato é muito alto. Muito gato não consegue alcançar o outro lado que ele está tentando se agarrar, porque a distância é muito grande. Então, sempre lembre-se de uma coisa, não fiquem afobados. Se você se afoba, você se agarra às dificuldades. Quer driblar elas? Vá seguindo passo a passo. Aprenda. E depois que você aprendeu, treine. E depois que você treinou, pratique. E depois que você praticou, venda. E depois que você vender, pratique de novo. E venda mais. E aí você vai ganhar dinheiro. E quando você ganhar dinheiro, vai ficar feliz da vida. Isso é uma coisa fantástica. Não é? Porque, afinal, se a gente escolhe entrar numa profissão, a gente tem que escolher para fazer o quê? Para ficar satisfeito e feliz com isso. Eu entrei na minha profissão, eu poderia ter sido muitas outras coisas, encarei uma profissão complicadíssima. 35 anos atrás, ser cozinheiro, os caras te rebaixavam até o último escalão da vida de profissional. Porque você trabalha num ambiente onde você está sempre com as mãos sujas, independente de ser o ambiente mais limpo do planeta, onde você sempre tem um cheiro, e eu vivo manipulando peixe. Já tive a infelicidade de entrar num táxi e o motorista de táxi me pediu para descer do táxi porque eu estava com a roupa cheirando a peixe. Então, se imagine, tomando banho, vestindo a roupa, mas você tem que, às vezes, ficar tomando banho. Pense que humilhação. Mas acontece. Você escuta isso, fica feliz pensando assim, bom, significa que o meu trabalho eu faço bem feito. Se eu fico cheirando a peixe é porque eu realmente fileto peixe, limpo peixe, faço peixe, cozinho, preparo, e o meu cliente fica felicíssimo comendo o que ele come. Então, são coisas que a gente não pode desistir. Eu sempre digo uma coisa. Se a cozinha é uma arte, nós somos os artistas que criam essa arte. Quando você vê um cliente satisfeito, quando ele lhe manda digamos assim, um briefing do que ele sentiu emocionalmente,
a nível de emoção mesmo, de sentir o perfume, de ver a cor da comida, de sentir aquela emoção que se colocou para se preparar. Cara, isso não tem preço. Isso não tem preço. E se depois o cara comeu bem, o que aquele cara vai fazer? Vai escrever para você só coisas maravilhosas. E não é só para você que escreve para os outros também. Isso eu acho sensacional. Sensacional mesmo. Acho maravilhoso. Né? Então, é muito, muito, muito importante nunca desistir diante da dificuldade que sempre se encontra. Porque eu continuo dizendo que as dificuldades existem para serem vencidas. Quando você pega uma faca e você começa a afiar ela, e você descobre que com essa faca afiada você consegue alcançar um resultado infinitamente superior na hora de manipular qualquer elemento que envolve a sua gastronomia, você descobre que aprendeu uma coisa a mais, que venceu mais uma barreira. Aí você descobre que tem 10 facas em casa, que essas 10 facas podem se transformar em navalhas. Ou seja, você vai lá e corta qualquer coisa. As dificuldades são assim. Quando você se afina, quando você fica afiado, quando o seu aprendizado é verdadeiro, quando a sua dedicação é perfeita, quando a sua experiência já alcançou um nível consideravelmente bom para você pensar assim, agora eu posso fazer isso e vender tranquilamente, você está afiado, igual uma faca perfeita. Assim que a gente tem que pensar nas coisas. A gastronomia, a culinária, nos leva a encontrar inúmeros empecilhos. A culinária mediterrânea, principalmente, ela é muito simples, ela é muito fácil, porque ela leva pouquíssimos ingredientes. Mas eu costumo dizer que o fácil, muitas vezes, se transforma em difícil. Mas não é porque o fácil é difícil, é porque a gente faz com que isso se transforme em uma coisa complexa e complicada. Quando a gente tem poucos ingredientes na mão, a gente faz o quê? A gente tem que aprender a manipulá-los perfeitamente. Quando você usa um bocado de ingredientes, acaba fazendo o quê? Escondendo as cagadas que a gente faz. Ah, o peixe ficou tostado demais de um lado na hora que você fez ele grelhado. Aí você toca limão em cima, pronto. E você acha que escondeu o seu erro. Na verdade, eu aconselho uma coisa, pegue esse peixe, faça outra coisa com ele e faça um novo. Por quê? Porque se uma pessoa entende um pouquinho, ela já saca o que está acontecendo. E se sacar o que está acontecendo, ele já fica meio cabreiro com você. Então, sempre lembre-se de uma coisa, mascarar não vale a pena, não. É mais fácil a gente fazer de novo. E faça de novo, e faça de novo, e faça de novo. Nada vai fora. Tudo é reaproveitável, tudo a gente pode aproveitar em outro caminho. Esse tipo de dificuldade acontece no dia a dia. Vocês acham que... Porque eu sou um cara que já tive inúmeros restaurantes, que eu consigo cozinhar pratos para 12 pessoas ao mesmo tempo, numa bateria de fogões de 12 fogos, e eu não erro? Oh, quantas vezes você está pensando em uma coisa, não está concentrado 100% no que você está fazendo, e quando você vê, pegou no fundo da panela. Aí você tenta recuperar, não, troque. Acelere os tempos naquilo para acompanhar os outros pratos, para você conseguir servir tudo junto. Isso é imprescindível. Isso é uma coisa que a gente tem que seguir na vida, não só na gastronomia, mas tem que seguir isso no dia a dia da nossa vida normal. Que seja a profissão de cozinheiro, que seja a profissão de sei lá o que das quantas. Mas faça isso acontecer. Quando a gente cozinha, a gente aprende uma coisa errada, porque é autodidata, acha que a gente sabe tudo, ou porque a gente aprendeu uma coisa na internet, mas ninguém sabia a real proveniência dessa coisa da internet, ou aprendeu com um cozinheiro que está lá para caçar níquel na internet, em vez de ensinar de verdade. Acontece o quê? Você leva esse erro para o resto da vida. Eu vi tanta gente botar coentro no início da cocção. E eu vi muita gente colocar salsinha no início da cocção. Eles não sabem que se você coloca salsinha, amarga a comida. Eles não sabem que se você coloca coentro, ele perde totalmente o sabor e fica aquela folha murcha que parece sei lá o que das quantas. E assim por diante, posso ensinar para você, posso explicar para vocês 1.500 erros que a gente aprende involuntariamente ou porque alguém ensina completamente errado. Então é complicado isso. E eu me lembro que ao longo do ano, eu gostava muito de viajar para aprender.
que eu fazia? Eu morava num lugar que era estacional, que era no sul do Brasil, numa praia. Então, os meus empreendimentos, eu fechava eles na Páscoa e reabria 7 de setembro e olhe lá. Então, eu tinha um laço de tempo para eu poder viajar. Quando eu viajava, o que eu fazia? Eu ficava metade do tempo trabalhando e a outra metade do tempo viajando para conhecer as coisas. Quando eu comecei a trabalhar, depois eu entrava em lugares onde tinha escrito assim, procura-se aprendiz. E eu chegava no dia que eu era, não falava que eu tinha restaurante, não falava que era um chefe de cozinha, não falava da minha experiência nem nada. Só queria entender as novas técnicas dele. Então eu chegava, o cara me botava lá, o cara me perguntava, tem faca? Tenho. O cara já olhava para minha cara estranho. Eu disse, como é que esse cara chega com uma faca na mão? Mas, tudo bem. Começava a cortar. Aí o cara dizia assim, você tem que cortar isso. E eu cortava perfeitamente. Aí o cara gostava de, ótimo, continue cortando. Aí cortava outro e fazia acontecer. Aí chegava uma hora que ia para onde eu queria. Manipulação. Manipulação de crustáceos, manipulação de peixes, manipulação disso, manipulação daquilo. E aprendi muito me cortando, me sujando, filetando, olhando os outros fazer com uma rapidez incrível. Para mim era uma coisa impressionante. Eu me lembro que tinha um cara que filetava sardinha, ele demorava acho que 7 segundos para filetar um filé de sardinha. Era uma coisa impressionante. Eu nunca alcancei essa velocidade. Nunca. Mas era uma coisa tão fascinante que às vezes eu parava de fazer o que eu estava fazendo e fazia assim, ficava olhando aquele cara. E ele conversando e filetando, fazendo o que fazia, filetando. Ou seja, perfeição absoluta. A gente alcança o melhor padrão e patamar quando a gente aprende de verdade. E quando a gente aprendeu, começa a praticar o aprendizado. Não é? Então, se a gente não aprende, a gente não enfrenta as dificuldades. E quando enfrenta a dificuldade, a gente tem que passar elas. É assim que a gente faz. Eu tenho vídeos no meu YouTube onde ensino vocês a limpar e preparar a lagosta. Pessoas que acham que a lagosta é um ET e que pensavam que demoraria 6 horas para fazer isso, assistem o curso, depois postam as fotos e dizem assim, chefe, fiz em 15 minutos e eu desossei, preparei, estou sentado comendo. Exatamente isso. Porque você está aprendendo perfeitamente uma técnica. E quando a gente aprende uma técnica corretamente, a gente leva ela junto para o resto da vida. Então, sempre lembre-se, isso é imprescindível na gastronomia. As dificuldades existem exatamente quando a gente tem medo de encarar as coisas da forma correta. Você tem que seguir o passo a passo. Se tem um cara que ensina você, e você está vendo que esse cara sabe realmente o que está lhe ensinando, vá-se embora. Porra, se entregue de mão beijada, braços abertos, encara a bronca e vai-se embora junto. É assim que a gente aprende. Eu, na Tailândia, ia na rua, no street food. Street food, na Tailândia, é a alma do negócio, não se come em restaurante, se come na rua. Eu aprendi olhando, eu ficava o dia inteiro nessas barracas enormes, onde se cozinhava um bocado de coisas. E era incrível, cara, porque eu aprendi tanta coisa com eles, tanta coisa. E olhava uma mulher, ela pegava um camarão desse tamanho, que é um camarão da Malásia. Ela, em 5 segundos, abria, desossava, deixava ele tailão, usava a cabeça, pegava, tirava com a colher a gordura, usava para fazer uma coisa. Impressionante, impressionante. E eu aprendi a fazer isso, e eu faço isso até hoje. É uma coisa que eu me divirto a fazer isso, que as pessoas não acreditam nisso. Mas como é que tu consegue fazer? Porque, cara, aprende. Uma vez que tu aprende, é que nem andar de bicicleta. Quando não sabe andar de bicicleta, nunca mais na vida vai deixar de andar. Ah, fiquei 20 anos sem andar de bicicleta. De bicicleta. Beleza. Depois de 2 dias, tu está andando tanto quanto. Nadar é a mesma coisa. Você observa, você pratica, você aprende e você ganha experiência depois fazendo a coisa acontecer. Isso é bom demais. Isso é bom demais. Isso sabe o que faz? Isso gera motivação. E a motivação é o segredo do sucesso.
É muito importante isso. Quando você fica motivado e quando você vê que... Porque, primeiro, se você aprende a fazer uma coisa, você não precisa que alguém esteja ali do lado e lhe diga, cara, você é foda porque você aprendeu. Você já sabe que aprendeu perfeitamente, porque você confia cegamente em que está na sua frente. Ou seja, presencialmente ou via, assim, que nem a gente conversa agora, né? Aí quando você aprende e você vê que o resultado é idêntico ao que o outro cara do outro lado da tela preparou, você sabe que você já alcançou o objetivo desejado. Isso é literalmente o segredo do sucesso. Porque isso lhe motiva, isso lhe dá gás, isso lhe dá vontade de fazer a coisa acontecer de verdade. Aí você pega aquela prática, aí quando você vê, você tem um funcionário, você tem um colaborador, uma pessoa que lhe ajuda, você começa a passar o seu conhecimento para outro e você descobre que realmente o cara está aprendendo graças a você. Sabe que o sucesso não vem de graça. A gente tem que batalhar por isso. E o sucesso não se alcança com likes em internet, ou com visualizações, ou com seguidores no Instagram. Não. O sucesso se alcança quando você começa a ser requisitado de verdade, presencialmente. Isso que dá o retorno. Eu conheço gente que vive querendo seguidores, querendo isso, querendo aquilo. Cara, eu não sei para que isso serve. Eu sou uma pessoa que tem uma besteira de seguidores, pequenos, mas são seguidores que gostam do que eu faço, gostam do que eu falo. Eu sigo pouquíssima gente, por quê? Porque eu não tenho nem tempo, não tenho essa paixão desesfriada com a internet. Mas, o que é que eu faço? Em compensação, eu sou requisitado pelas minhas habilidades profissionais. Até os meus seguidores são seguidores que me seguem porque eles querem o meu trabalho. Então, quando a gente ensina os meus alunos a entender como funciona e como tem que se usar a internet como um instrumento de trabalho, isso dá um retorno para vocês impressionante. Dá um retorno impressionante. Porque vocês conseguem alcançar o sucesso profissional porque vocês são requisitados com os serviços de vocês. O serviço de vocês é o que dá dinheiro. Então, o seu profissionalismo, a sua capacitação, o seu conhecimento, as suas habilidades e a sua experiência que você adquire no dia a dia fazem com que você alcance o sucesso profissional de qualquer jeito. Você começa a vender para uma pessoa, aí depois vira 2, depois vira 3, depois vira 4 e assim por diante. Aí você começa ganhando 200, depois vira 500, depois vira 1.000, depois vira 3, depois vira 6, depois vira 8, 10, você é longe. Longe mesmo. É quando você vê, está satisfeitaço com o que você faz, e ao mesmo tempo você consegue ter uma vida tranquila de verdade. Isso é importantíssimo, cara. É importantíssimo. Quais são os efeitos colaterais disso tudo? E lembre-se que os efeitos colaterais não são negativos. Não só são negativos, como muitas vezes os efeitos colaterais são positivíssimos. Tem números. Primeiro, você ganha autoconfiança. Segundo, você aprende realmente a cozinhar com mais facilidade. Terceiro, você começa a entender que pode ganhar dinheiro. Quarto, você se diverte. Quinto, você tira de letra com maior facilidade. Sexto, você economiza tudo, seja em casa, no seu dia a dia, que no seu lado profissional. E assim vai. Então, os efeitos colaterais positivos são inúmeros. E o efeito disso, normalmente é benéfico, a nível de autoestima e a nível profissional, a nível de ganhos, de lucros. É muito, muito interessante isso. Muito. É uma coisa que flui com uma facilidade incrível. E fazer isso fluir, digamos, profissionalmente, abre portas imensas. Imensas mesmo. Você consegue fazer o seu passo a passo com infinita tranquilidade. E principalmente sem que ter olhar para trás para pensar onde que eu fiz a cagada. Não.
você não fez cagada nenhuma, você está andando perfeitamente. E aí vai-se embora. Vai-se embora mesmo. Eu gosto muito de compartilhar com vocês esse tipo de informações, esse tipo de emoções, e ver que vocês gostam e entendem o que é que eu falo. Porque vocês realmente estão passando por essas experiências, principalmente os meus alunos, e quem não é meu aluno, que está interessadíssimo em virar, se transformar em aluno, sabe já qual é o caminho que vai encontrar. Isso é muito bom, porque normalmente quando a gente aprende, se diverte, aprende se divertindo, aprende cozinhando, aprende gostando, aprende fazendo a coisa acontecer de verdade. Então, galera, um grande abraço a todos, como sempre. Tamo junto, como sempre. Bora, postem os pratos, me marquem, eu estou junto com vocês. E lembre-se que todas as lives depois estão no ar, no meu YouTube, Chef Salvador. Abraço a todos. Tchau, tchau.